Hoje quero falar com você sobre um dos momentos mais desafiadores da vida. Um daqueles momentos em que todas as portas parecem fechadas e tudo ao seu redor diz não. Quando você olha para os lados e não encontra esperança, quando seus planos desmoronam e quando as forças parecem ter se esgotado. Nesse momento, a única coisa que pode fazer a diferença é uma palavra muito simples, mas extremamente poderosa: ação. Eu sei, para muitos, o que vem a seguir soa como um clichê. Ação é o que vai mudar sua vida. Você precisa agir. Todo mundo já ouviu isso, mas aqui está a diferença. Essa ação não é sobre correr atrás das coisas de forma desenfreada ou impensada. Ela é sobre agir em fé. Agir quando o medo te paralisa. Agir quando o mundo diz que você não tem mais chance. Agir quando tudo dentro de você diz para desistir. É nesse momento que o céu responde. Você já se sentiu como se estivesse preso em um túnel escuro, onde cada passo parecia te levar para mais longe da luz? O que acontece quando estamos nessa situação é que, sem perceber, nos tornamos reféns do medo e da incerteza. A dúvida se instala como um veneno lento, nos convencendo de que nada vai melhorar. E se tem algo que todos nós sabemos, é que o medo tem uma forma muito sutil de se infiltrar na nossa mente e nos paralisar. Ele sussurra: desista, não vale a pena, já é tarde demais. Mas e se eu te dissesse que a chave para a mudança, a chave para sair desse túnel, está justamente na ação? Não é sobre esperar que as condições ideais apareçam. Não é sobre esperar o momento perfeito, porque esse momento muitas vezes nunca vai chegar. A verdadeira transformação acontece quando você age mesmo sem ver a saída imediata. Parece difícil? Sim, eu sei. Mas é nesse exato momento que a fé entra em cena. A fé não é sobre ter todas as respostas, sobre saber cada passo à frente. Não, a fé é sobre dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer depois. E no momento em que você dá esse passo, as portas começam a se abrir. Quando você escolhe confiar, mesmo quando o mundo parece contrário a você, o céu responde. Lembre-se do que aconteceu com os discípulos em Mateus 14. Quando estavam no barco, no meio da tempestade, e viram Jesus andando sobre as águas, a reação deles foi de medo e confusão. É um fantasma, gritaram. Mas Jesus, em sua misericórdia, os chamou para não temer. E Pedro, em um ato de coragem, escolheu sair do barco e caminhar até ele. A tempestade estava lá. O vento estava forte, as ondas estavam altas, mas Pedro deu um passo em direção ao impossível, e enquanto ele agiu, o milagre aconteceu. Isso não quer dizer que a jornada será fácil, mas quer dizer que, quando você escolhe agir, mesmo em meio à tempestade, algo sobrenatural começa a acontecer. A ação abre portas, a ação move os céus. Você pode estar pensando, mas e se der errado? A resposta é simples. Até mesmo quando parece que não estamos ganhando, estamos aprendendo. A falha nunca é o fim. A falha é apenas uma lição, no caminho da grande vitória que está por vir. Quando você age em fé, Deus usa até mesmo suas falhas para moldar seu caráter e te preparar para algo ainda maior. Deus nunca prometeu que o caminho seria sem desafios. O que Ele prometeu é que Ele estaria com você em cada passo. Ele está esperando que você dê o próximo passo, porque é nesse momento que Ele pode operar o impossível. Então, ao invés de se entregar à desesperança, ao invés de parar, olhe para o horizonte e dê aquele passo, mesmo sem saber o que vem depois. Como você se sentiria se neste exato momento você decidisse tomar uma ação, confiando que Deus está te guiando? Como seria se, ao invés de esperar que as condições se resolvessem, você se levantasse e tomasse uma atitude de fé? A resposta do céu está esperando o movimento da sua fé e, é claro, às vezes você vai hesitar. O medo vai tentar te paralisar.
Isso é normal. Não se sinta culpado por isso. Mas entenda, o medo é apenas um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. E a fé não é a ausência do medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele. Quando você der esse passo, você estará dizendo: eu confio que apesar das dificuldades, apesar do não que o mundo me diz, eu sei que há um sim preparado para mim nos céus. Deus tem um sim para você. Não é sobre perfeição, mas sobre a decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Agora, imagine por um momento a cena em que você finalmente se levanta e dá o passo. Imagine a força e a coragem que você sente, sabendo que está alinhado com o propósito divino. E mesmo que a tempestade ainda esteja lá, você sabe que o único lugar onde a segurança existe é ao lado de Deus, onde a fé torna o impossível possível. Lembre-se, a ação é o que separa os sonhadores dos realizadores. A fé sem ação é apenas um desejo. É a ação que transforma sua fé em realidade. Neste exato momento, o céu está esperando que você dê esse passo. E quando você der esse passo, a resposta de Deus será imediata. Ele abrirá portas que você nunca imaginou. Ele removerá obstáculos que você achava intransponíveis. Ele fará o impossível acontecer. Tudo o que ele está esperando é que você decida agir. A ação de fé, a coragem de seguir em frente mesmo quando tudo parece dizer não, é a chave que desbloqueia as promessas de Deus para a sua vida. Não permita que a incerteza te paralise. Levante-se e haja. Deus está pronto para responder. Por mais que o caminho pareça difícil agora, lembre-se, você nunca está sozinho. Quando tudo diz não, Deus diz sim. E é com esse sim que Ele te guia para algo muito maior do que você pode imaginar. A escolha está em suas mãos. O céu já deu o sinal verde. Agora é sua vez de agir. Deus está ao seu lado, aguardando o seu passo de fé. Eu sei que muitas vezes na jornada da vida nos deparamos com situações que parecem não ter solução. As dificuldades se acumulam, os obstáculos parecem insuperáveis e o futuro se apresenta cheio de incertezas. Mas é exatamente nesse ponto onde a pressão parece esmagar nossa esperança que a verdadeira fé é forjada. É nesse momento que você precisa agir, não apenas por você, mas também pelaquilo que Deus tem preparado para você. Você já parou para pensar no poder que está em suas mãos, no simples ato de agir? Não estou falando de uma ação qualquer, mas de uma ação fundamentada na fé. Aquela ação que vai contra a lógica, contra o medo, contra a dúvida. A ação que começa no seu coração, que vem de um lugar profundo dentro de você, um lugar onde você decide confiar, mesmo quando o impossível parece estar diante de você. A jornada da fé nunca será uma linha reta. Haverá altos e baixos, haverá momentos de euforia e momentos de desânimo. Mas o que nos sustenta é justamente o que vemos quando olhamos além do que está acontecendo no mundo físico. Deus não está limitado pelas circunstâncias. Ele vê o que não podemos ver, Ele sabe o que não sabemos. E quando você age com fé, você acessa uma dimensão sobrenatural onde as possibilidades se multiplicam. É como uma plantinha que, mesmo quando não há luz, luta para crescer. Mesmo no escuro, ela sabe que sua essência é buscar a luz. Isso é fé. A fé não depende de ver a luz. Ela acredita na luz que ainda não apareceu. Então, se você está no meio de uma tempestade, não desista. A fé é o que vai fazer você se levantar e dar o próximo passo, mesmo que o caminho à frente pareça incerto. O segredo está em entender que, enquanto você age, algo acontece no reino espiritual. Há uma transformação acontecendo dentro de você. Quando você decide agir em fé, você começa a se alinhar com o propósito divino para a sua vida. Você começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente.
onde as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades de crescimento e aprendizado. Muitas vezes, a razão pela qual ficamos paralisados é que tememos a falha. Mas o que a falha realmente é, senão uma oportunidade de aprender e tentar novamente? Não tenha medo de errar. O erro é uma parte natural da jornada e muitas vezes ele é um passo necessário para o sucesso. O erro nos ensina o que precisamos melhorar, nos ajusta e nos molda. E Deus usa cada falha para nos preparar para algo maior. Agora, talvez você esteja pensando: eu já tentei antes, já dei o meu melhor e ainda assim não consegui. Eu entendo essa sensação de frustração. É difícil persistir quando os resultados não vêm de imediato. Mas entenda uma coisa, não é sobre os resultados imediatos. É sobre a postura de fé que você adota ao longo do caminho. Se você permanecer firme, se você continuar agindo, mesmo quando os resultados não aparecem, você estará demonstrando a sua confiança em Deus. A fé verdadeira não é testada quando as coisas estão fáceis, mas quando as coisas estão difíceis. A fé verdadeira é aquela que continua acreditando, mesmo quando todos os sinais ao seu redor dizem não. Ela não desiste, ela não se rende. A fé verdadeira é aquela que sabe que Deus nunca vai te abandonar. E mesmo que o caminho pareça longo e árduo, Ele vai te guiar até a vitória. Cada passo que você dá em fé é um passo mais perto do que Deus tem para você. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é baseada no que você vê agora, mas no que você sabe que Deus fará. Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas que fez a você. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Não espere pela perfeição. Não espere pela clareza total. Dê o passo de fé agora. E quando você tomar esse passo, lembre-se de que não é apenas você quem está sendo transformado, mas também o mundo ao seu redor. Cada decisão de agir em fé cria um impacto não só em sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Seu ato de fé pode ser a inspiração que alguém mais precisa para continuar lutando. Pode ser o exemplo que alguém precisa para ver que a fé realmente move montanhas. Não subestime o poder de um simples passo de fé. Não pense que o que você faz não faz diferença. Toda ação em fé tem um efeito multiplicador. Quando você age, você não só abre portas para si mesmo, mas também para as pessoas ao seu redor. A sua ação pode ser a chave para destravar o potencial de outros, para inspirá-los a confiar e a agir também. A ação de um pode se tornar a ação de muitos. Em Tiago 2,17, a Bíblia nos diz: a fé, se não for acompanhada de obras, é morta. Isso significa que sem ação, a fé é apenas uma ideia. É a ação que traz a fé à vida. Então, mesmo que o mundo diga não, continue agindo. Mesmo que a situação pareça impossível, continue agindo. A ação de fé vai liberar o poder de Deus sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando você age? O céu se alinha com a sua ação. Não é sobre ter controle sobre tudo, mas sobre agir com confiança, sabendo que Deus está contigo. Quando você age, você coloca as coisas em movimento. O milagre não vai acontecer se você não fizer nada. O milagre acontece quando você dá o primeiro passo. Deus está esperando que você dê esse passo. O céu está aguardando a sua ação. E quando você age, Ele se move em seu favor. Agora, pense sobre isso. Quando tudo diz não, o que você vai fazer? Você vai se deixar vencer pelas circunstâncias ou vai levantar a cabeça e dar o próximo passo? A escolha está nas suas mãos. Agir é um ato de fé. Agir é uma forma de honrar a Deus. Agir
é o que traz as promessas de Deus para a sua realidade. O que está à sua frente não é maior do que o poder de Deus. Quando você age em fé, você abre espaço para que Ele faça o impossível. Ele é capaz de abrir portas que estavam fechadas, de transformar o que parecia perdido em vitória. Acredite nisso. O que está à sua frente não pode te parar se você agir. Não importa o tamanho do problema, não importa a gravidade da situação. Quando você age com fé, você está ativando o poder de Deus para mudar sua vida. Eu quero encorajar você neste momento a não desistir. A ação que você precisa dar agora pode ser o passo que vai liberar o sim de Deus para a sua vida. Acredite naquilo que Deus tem preparado para você e atue com confiança. Ele está com você e você não está sozinho nessa jornada. Eu entendo que, em muitos momentos da vida, parece que o mundo está desmoronando ao nosso redor. As circunstâncias podem parecer opressivas, os problemas podem parecer insuperáveis, e as respostas para nossas orações parecem nunca chegar. E é nesse exato momento que você mais precisa agir. Não se engane pensando que a espera passiva vai trazer resultados. Não se engane achando que a resposta virá sem que você tome uma atitude. A verdadeira fé não é algo que se cultiva na quietude, na espera silenciosa. A fé verdadeira move montanhas e rompe barreiras. Ela é ativa, audaz, corajosa. A fé verdadeira age quando tudo parece dizer não. Quando você age com fé, você coloca o seu coração em sintonia com o coração de Deus. Não é sobre o que você pode ver no momento, mas sobre a confiança no que Deus vai fazer. Mesmo que você não tenha nenhuma evidência física de que algo está acontecendo. Às vezes, a única coisa que temos é o ato de confiar e agir, mesmo sem entender completamente. E é aí que o poder de Deus se manifesta. Ele não precisa da sua perfeição, mas ele precisa da sua disposição para agir. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas ou que tenha controle total sobre a situação, mas ele espera que você dê o primeiro passo, mesmo na incerteza. É no passo de fé que Deus começa a operar. Parece impossível? Talvez, mas a história nos ensina que Deus opera da maneira mais surpreendente. Lembre-se de Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Israel, um homem que, em seus próprios olhos, não estava preparado. Ele hesitou, sentiu-se inadequado, mas mesmo assim tomou a decisão de agir quando Deus o chamou. Quando ele levantou o cajado, o mar se abriu. Foi a ação de fé de Moisés que fez o mar se abrir. Não foi a compreensão total do que estava acontecendo, mas a decisão de agir. Você está diante de uma oportunidade agora. Você pode escolher agir em fé ou continuar paralisado pelo medo e pela dúvida. Não importa o tamanho do mar que se ergue à sua frente. Deus é maior. O milagre está à sua espera, mas ele não virá até que você decida tomar ação. Deus está te chamando para agir, para não ficar esperando pelas condições perfeitas, mas para dar o seu passo de fé. É natural ter dúvidas. É natural temer. Mesmo pessoas de grande fé, como Abraão, passaram por momentos de incerteza. Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, um ato que parecia completamente contraditório às promessas que Deus havia feito a ele. No entanto, Abraão confiou. Ele não entendeu, mas ele agiu, e Deus providenciou o cordeiro. Ele sabia que Deus não falharia. Quando você age em fé, você está dizendo: eu confio que, embora eu não entenda tudo, o Senhor tem um plano maior para a minha vida. O segredo da fé não está em esperar entender completamente a situação, mas em confiar que Deus já tem a resposta. Agir em fé é dar um passo mesmo quando não vemos o caminho claro. Agir é obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando todos os sinais dizem que você está indo na direção errada. E no momento em que você age, Deus começa a alinhar o seu caminho com o seu propósito. A ação em fé libera a manifestação de milagres.
Quando você age, você abre o caminho para que Deus atue de maneira sobrenatural. Nada é impossível para Deus, e nada é impossível para aqueles que têm fé. A ação de fé é a chave que destranca o impossível. Deus não está esperando que você tenha todas as respostas, mas Ele espera que você confie na sua fidelidade. Você pode estar agora em um ponto de virada na sua vida. A resposta que você tem procurado pode estar apenas a um passo de distância, mas para alcançá-la, você precisa dar esse passo. Ação é o que separa os sonhadores dos realizadores. A fé sem ação não gera resultados. Ação em fé é o que gera transformação. Cada vez que você age em fé, você está mostrando a Deus que confia nele. Não importa o quão pequeno seja o passo, não importa se você está caminhando no escuro, porque Deus é a luz que ilumina o seu caminho. O que importa é que você está se movendo. E quando você se move, o céu começa a se mover ao seu favor. O que você está esperando? O que você está adiando? Não espere pela perfeição. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. A melhor hora para agir é quando você sente que não está preparado, porque é nesse momento que a sua fé é mais genuína. Deus não quer que você faça tudo sozinho. Ele está com você e Ele vai te sustentar. Mas a ação não é apenas física. A ação também é emocional e espiritual. Às vezes, a maior ação que você pode dar é a decisão de confiar em Deus, de abandonar o controle e permitir que Ele guie seus passos. Não é apenas sobre fazer algo com as mãos ou os pés, mas sobre fazer algo com o coração. A fé começa no coração e é isso que move os céus. Quando você age, você está mostrando a Deus que você acredita nas promessas dele para a sua vida. Quando você age, você está declarando que você confia na palavra dele mais do que nas circunstâncias ao seu redor. E Deus honra a fé. Muitas vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, esquecemos que Deus já tem um propósito para cada situação. Ele sabe o que está fazendo e Ele nunca vai deixar você para trás. Ele não é um Deus de fracasso. Ele é um Deus de promessas cumpridas. E quando você age, você está em sintonia com o propósito dele para a sua vida. O próprio Jesus, quando estava prestes a realizar o maior milagre de todos, o de sua ressurreição, não esperou pelas condições ideais. Ele se entregou, sabendo que a ação em fé traria a vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. O impossível aconteceu. E o mesmo pode acontecer na sua vida. Eu sei que você está esperando por algo grande. Eu sei que há uma promessa que você ainda não viu se cumprir. Mas você precisa entender, a chave para que isso aconteça está em suas mãos. Não espere que Deus faça tudo sozinho. Ele está esperando a sua ação de fé. E quando você agir, você verá um milagre acontecer. A decisão de agir é sua. Deus já fez a parte dele. Agora é sua vez de dar o passo. Não deixe o medo, a dúvida ou a incerteza te paralisarem. Dê o passo. Agir é confiar. Agir é obedecer. Agir é acreditar que o melhor está por vir, mesmo quando você não vê a saída. Eu te encorajo hoje a se levantar, não importa o quão difícil seja, e a agir. Acredite no impossível, porque Deus acredita em você. Ele tem tudo o que você precisa, e Ele vai te guiar passo a passo até que você veja a sua mão movendo as montanhas à sua frente. Deus está esperando o seu sim hoje. Ele está esperando sua ação para liberar o sim do céu para a sua vida. Não deixe o medo, a dúvida ou o fracasso te paralisarem. Deus tem algo extraordinário preparado para você, mas Ele só vai se manifestar quando você agir com fé. A decisão está em suas mãos. O céu está esperando. Continuar na jornada da fé é desafiador. E eu sei que às vezes o mundo parece ser um lugar que se recusa a te dar uma chance.
As portas estão fechadas, o telefone não toca com boas notícias e a esperança, que um dia foi tão abundante, começa a se tornar uma memória distante. Mas é exatamente neste ponto da sua vida que Deus está mais perto do que nunca. É quando você pensa que tudo está perdido, que Ele está apenas aguardando você dar o próximo passo em fé. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco em todos os momentos. Mesmo nas tempestades mais fortes, Ele está lá segurando a sua mão e dizendo: você não está sozinho. Ele está esperando que você faça o movimento. Não importa o quão grande seja a onda, não importa quão forte seja o vento, o fato de você dar um passo em fé, mesmo sem ver a resposta, é o que permite que o milagre aconteça. A realidade é que muitas pessoas nunca experimentam a plenitude do que Deus tem para elas, porque desistem muito cedo. Eles abandonam o barco antes de alcançar a linha de chegada. Eles desistem no meio da tempestade, antes de ver a mão de Deus operando de maneira sobrenatural. Mas a perseverança em fé, a confiança em Deus, é o que abre portas que nenhum homem pode fechar. Eu quero que você reflita por um momento. O que aconteceria se você parasse de esperar pelas condições ideais e começasse a agir agora? O que aconteceria se você decidisse que, independentemente do que os outros digam, você vai agir com fé? Eu sei que você está cansado. Eu sei que você se sente fraco às vezes, mas você não está sozinho. O mesmo Deus que fez os céus e a terra, que separou as águas do mar, está te chamando para agir em fé. Parece um passo gigantesco? Para muitos é. Mas o que Deus procura não é a perfeição, é a disponibilidade, a prontidão para seguir, mesmo sem ver a linha de chegada. Quando você age, você está dizendo para Deus: estou pronto para confiar no Senhor, mesmo sem ver o fim. Eu confio no que o Senhor está preparando para mim. E é isso que Ele está esperando. Confiança inabalável, um passo corajoso em direção ao impossível. Quando você age com fé, você está dizendo sim a um futuro que você não pode ver, mas que Deus já tem preparado. A fé vai além da visão física. Ela se baseia em uma visão espiritual, em uma confiança no plano divino, mesmo quando você não consegue entender como ele vai se desenrolar. Acredite, o fato de você estar se sentindo fraco, duvidoso ou inseguro não desqualifica sua fé. Na verdade, Deus usa justamente esses momentos para te transformar, para te moldar de maneira que você nunca imaginou. A fé é como uma semente. Você planta, mas não vê o crescimento imediatamente. Muitas vezes, os maiores milagres acontecem embaixo da terra, onde os olhos não podem ver. Mas, se você não plantar a semente, nada vai crescer. Não espere que os frutos apareçam sem que você tenha dado o primeiro passo. Deus já preparou o solo, Ele já preparou o caminho. Agora, Ele está esperando a sua ação de fé. Tomar um passo em fé é uma decisão radical. Não é apenas dar um passo físico, mas também uma decisão mental e emocional. Você decide crer, mesmo quando a evidência ao seu redor diz que não há mais esperança. Quando você age, você está alinhando sua mente e seu coração com as promessas de Deus. Você está dizendo: eu acredito no que Deus disse e eu vou agir como se isso fosse verdade, porque sei que Ele é fiel. A Bíblia está cheia de histórias, de homens e mulheres que tiveram que agir em fé. Lembre-se de Noé, que construiu uma arca quando ninguém acreditava nele. Ele nunca havia visto chuva, mas ele obedeceu e fez o que Deus pediu. E a arca foi a salvação dele e de sua família. O que Noé fez foi um ato de fé. Ele não deixou que os outros riam ou o desacreditassem. Ele não esperou pelas condições ideais. Ele simplesmente agiu de acordo com o que Deus havia dito. Agora,
Imagine se Noé tivesse hesitado, se ele tivesse olhado para o cenário e dito: não faz sentido, ninguém mais está construindo uma arca. Eu não tenho nada que prove que isso vai dar certo. A chave para o milagre está na ação, e muitas vezes a maior luta é contra a dúvida. A dúvida é uma ferramenta poderosa do inimigo, pois ela gera paralisação. A dúvida te convence de que você não pode, de que não é suficiente, de que as coisas nunca vão melhorar. Mas a fé não exige que você saiba tudo. Ela exige apenas que você confie no que Deus tem prometido. Mesmo quando a dúvida chega, lembre-se de que você não precisa lutar sozinho. Deus está ao seu lado, guiando você, fortalecendo você, sustentando você a cada passo. A fé não é fácil, mas é a única coisa que pode trazer a mudança real. Ela traz ação, e ação em fé não é apenas um movimento físico, é uma ação de confiança e entrega. Quando você age com fé, você está dizendo que o que Deus tem para você é maior do que qualquer obstáculo ou dificuldade à sua frente. A fé te dá a força para continuar, mesmo quando parece que você está lutando uma batalha perdida. Vamos falar agora de um dos maiores exemplos de fé em ação na Bíblia, Abraão. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, ele estava pedindo a Abraão algo incompreensível. Mas Abraão confiou. Mesmo quando a situação parecia um paradoxo total, ele confiou que Deus sabia o que estava fazendo. E Deus o recompensou por sua fidelidade, provendo um cordeiro no lugar de Isaque. Você já passou por momentos de provação, onde foi desafiado a agir em fé? Às vezes, as circunstâncias ao nosso redor são tão esmagadoras que nem sabemos por onde começar. Mas é justamente nesse ponto que Deus quer que você se levante em fé. Ele quer que você dê o primeiro passo, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer não. Quando você age em fé, você abre portas para que Deus opere no seu coração, nos seus negócios, na sua saúde e nos seus relacionamentos. Não se preocupe em como Deus fará. Ele fará da maneira dele, de uma maneira que você nunca imaginou. O que você precisa fazer é dar o passo, agir, acreditar e permitir que ele te conduza. Não deixe o medo te impedir de agir, porque o medo é o maior inimigo da fé. A fé se baseia na confiança em Deus, não na confiança em si mesmo ou nas circunstâncias. Ela exige coragem. Ela exige que você escolha seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Quando você escolhe agir, você abre espaço para que o sobrenatural aconteça. Não há limites para o que Deus pode fazer quando você age em fé. Ele já preparou o caminho e ele vai sustentar você. Não importa quão difícil seja, Deus é fiel e a sua fidelidade vai te guiar para além dos seus limites. Hoje eu te convido a olhar para frente e escolher agir. Escolha confiar no que Deus prometeu a você. Não importa o tamanho do desafio, não importa o quanto as circunstâncias pareçam estar contra você. Deus tem algo maior preparado para você. Ele está esperando que você dê o primeiro passo de fé. Deus não vai te deixar para trás. Ele vai cumprir sua palavra. Acredite, o melhor ainda está por vir. A ação que você dá agora, a fé que você tem hoje, vai te levar a um lugar que você nunca imaginou. E, quando olhar para trás, você verá que foi sua decisão de agir em fé que abriu a porta para o milagre.